Quando a gente fala a respeito de ápice de transição planetária, chega um momento em que precisa falar de trevosos encarnados. A gente precisa pensar. Olá, meu nome é Lucila Barros, do Grupo Água Viva, de que eu espero que você já faça parte. Tem sempre link para vídeo que ensina como participar ao final de cada vídeo, porque ninguém que queira pode ficar de fora. Hoje nós vamos falar a respeito dos encarnados, quem está no corpão, vivo, entre aspas, na percepção de quem está na matéria, e que é muito, muito, muito ruim. E a gente sabe que tem pessoas assim, muitas vezes, inclusive, em posições de comando, porque trevoso adora um comando, adora poder. A respeito dos trevosos encarnados, eu começo a falar neste vídeo aqui, onde digo reiteradas vezes: apagão é bênção, apagão é bênção, apagão é bênção. Se você não tem esse conteúdo, vai lá primeiro. Já que se altera a maneira de expulsão de quem não construiu luz em si, vão os desencarnados primeiro. E os trevosos encarnados continuam sua vidinha material aqui na Terra. Mas a gente precisa lembrar como funciona a relação entre encarnados e desencarnados. E ainda quem não acredite em reencarnação, sabe que existe uma interferência da vida espiritual e daqueles que estão na vida espiritual, às vezes chamado de demônios, e aqueles que estão na carne. Existe muito mais gente fora da carne do que gente na carne. Qual é a consequência dessa desproporção? Quem está fora da carne atua fortemente em quem está na carne. Então, nós vamos pegar, por exemplo, a situação de vícios. Vamos dizer que eu morra, entre aspas, para meu corpo, saio do corpo em morte material e eu tenho um vício muito entranhado em mim em álcool. Sou um alcoólatra. Aquela necessidade de usar o álcool não vai sumir só porque eu saio do corpo físico. A necessidade de usar o álcool continua. Tem vídeo no canal a respeito de vícios. E mais ou menos, isso é claro, o genérico pode ser desmentido por uma situação específica, mas de uma maneira geral, 5 desencarnados conseguem se aproveitar de qualquer vício de um encarnado. Como isso é feito? Eu quero a excitação que o álcool produz em mim. Preciso dela, estou acostumado. Busco um encarnado que use o álcool, porque essa excitação acontece no cérebro dele e, portanto, produz ondas eletromagnéticas e eu bebo, entre aspas, não o álcool propriamente dito, mas eu bebo, entre aspas, as ondas eletromagnéticas do encarnado que tenha o vício através de um processo de acoplamento dessas ondas, das minhas ondas, que continuam mesmo depois da minha morte, que é só de corpo físico, e as ondas do encarnado, a pessoa que está viva, entre aspas, aqui na matéria. O que quer dizer que existe sempre muito espírito rodeando a gente. Não precisa ser espírita para entender isso. Não sabeis que nuvens de espíritos vos rodeiam? Ou vigiai e orai, porque o mal está sempre à espreita. E esse mal são espíritos sem cor, induzindo os desavisados a fazer alguma bobagem, seja ela qual for, às vezes para se alimentar da energia dessa bobagem.
Com isso se estabelece uma simbiose muito grande entre encarnados e desencarnados. Se o encarnado é trevoso, a simbiose também já se estabeleceu. Muito do mal que esse trevoso encarnado pratica, soltando bomba, mandando matar, roubando, torturando, seja lá o que for, esse encarnado age como um verdadeiro mandatário das trevas, porque a proporção 5 para 1 pode às vezes ser até maior. Existem determinados encarnados trevosos, ou seja, gente ruim que quer muito poder, que não construiu bem em si. E não adianta ficar falando de política específica, de Brasil, de fulano, de Beltrano. Isso é muito democrático e é muito generalizado e está em todo lugar, tá? O que acontece? Esse trevoso age e muitas vezes durante o sono ele desce às profundezas do umbral, recebe suas ordens, vem aqui, faz direitinho o que mandam fazer, para continuar com o poder. E o que acontece? Os desencarnados, existe toda uma estrutura de desencarnados. Quando o trevoso encarnado está fazendo tudo direitinho, do ponto de vista do que os trevosos desencarnados querem, estabelecem uma verdadeira rede de proteção. Eles sabem dar passe, eles não têm energia boa, eles realmente não têm energia boa, eles não podem fingir uma energia boa que eles não têm, mas eles conseguem filtrar um pouco do mal. Com isso, tudo que a gente joga no campo de energia da gente, o trevoso encarnado se manda matar. Joga também, e não é coisa boa, é pior do que cobras e lagartos. E por que isso não baixa e a pessoa vive? E não tem aquela história de vaso ruim não quebra? Um dos aspectos do vaso ruim não quebra é que o trevoso encarnado acaba protegido, e tá certo que não é uma proteção altruísta, é uma proteção enquanto serve a um propósito, mas as trevas desencarnadas protegem, porque elas querem a sucursal na Terra, elas querem a sucursal na matéria, porque é inclusive uma forma de disseminar bastante mal, terror, medo, de fazer desencarnar um desafeto que eles queiram fora do corpo e, portanto, menos protegido pela matéria e mais exposto a um julgamento deles, por exemplo, e vão protegendo esses trevosos. Já viu que bêbado não morre fácil? Bêbado, às vezes, é atropelado não é só por causa da questão de tá mole o corpo. É atropelado e pum, não morre, não se machuca. Se é uma pessoa lúcida, etc., no mesmo atropelamento, pode passar dessa para melhor. É muito difícil para o trevoso desencarnado ou para o viciado desencarnado encontrar alguém de cuja energia se alimentar, porque não dá para passar de 5 ou 6, no caso de um vício, se aproveitando dessa energia. Então falta desencarnado querendo, desesperado, pela bebida, por exemplo, de que eu estou falando, e sem conseguir alguém em cuja onda eletromagnética beber a alteração que o álcool provoca. Então tem que proteger, porque se não é fácil encontrar alguém para servir a seus propósitos, tem que proteger. Em relação aos trevosos encarnados que disseminam muita dor, a mesma coisa acontece. Porque muita gente pode dizer: eu não vou soltar bomba aqui e acolá, não sou louco. Eu entendo que este daqui seja um mundo de causa e efeito, depois vem o karma todo em cima de mim, ou eu vou arder no fogo do inferno. A perspectiva que a gente tem em relação a essas questões, os trevosos não só inspiram e
induzem, vou fazer aqui, vou fazer acolá, de acordo com o mal que eles priorizem na espiritualidade mais baixa e também protegem. Quando aconteça durante o apagão a expulsão de todos os trevosos desencarnados da face da Terra, em 3 dias é muito pouco tempo, é muito trabalho, é muito rápido para limpar essa psicosfera. Começa que o trevoso encarnado não vai gostar de respirar. Se você não é trevoso, você vai inspirar o ar e vai pensar: nossa, como tá leve! Que atmosfera gostosa! Tava tão pesado e agora tá tão bom. O trevoso encarnado, incompatível com essa vibração, não vai se sentir bem. E outra coisa, ele deixa de ter a proteção fluídica e energética dos trevosos que o acompanhavam e o usavam, às vezes, como marionete. Então não tem a intuição maligna de fazer o mal da melhor maneira possível para ele, atingindo mais gente. Essa intuição reduz muito. Outra coisa que reduz é a proteção que impede que todas as cobras e lagartos emitidas pelas pessoas afinadas com crueldade desçam do seu campo de energia, o seu próprio campo de energia, para o corpo físico. Numa situação natural, sempre o que a gente emite desce para o corpo físico. Tanto que existe uma relação bastante estreita entre as doenças que a gente tem no corpo físico e as criações mentais da gente, quer seja numa vida, quer seja em outra. Tanto que quando a gente limpa de verdade essas criações mentais, a gente pode levar à cura do corpo físico, inclusive. Quando eles não tenham mais essa proteção, a energia das cobras e lagartos baixa. Então, a gente tem a vantagem para quem vai ficar aqui sem ser expulso, de que a expulsão não ocorra de maneira abrupta de todo mundo, encarnado e desencarnado, fazendo com que os encarnados morram todos ao mesmo tempo, os trevosos encarnados. E a gente tem uma diluição no tempo. E do ponto de vista espiritual, alguns anos que para nós parecem muita coisa, para eles não é nada. São Pedro não fala que para Deus, um dia de Deus são 1000 anos para a gente? E não são 1000 anos para limpar a terra desses trevosos encarnados. Eles vão adoecer e não tem como, é muito lógico, porque as cobras e lagartos que eles emitem no seu próprio campo de energia e as maldades que eles fazem num mundo que é de causa e efeito, começa a baixar e se movimentar e se mostrar como doenças bem difíceis, similares às que acontecem no corpo perispiritual dos desencarnados, que vão às vezes até perdendo forma humana por conta de suas maldades. É assim que vai acontecer. Um abraço.